Desde atacar colegas de elenco no set até ter múltiplos casos ao mesmo tempo, estamos revelando um lado das estrelas de Hollywood que você nunca soube que existia. Aqui estão as 25 figuras mais odiadas da história de Hollywood. 1. Bette Davis. Começamos com Bette Davis. Ela era famosa em Hollywood por sua natureza difícil e intransigente no set, exigindo que tudo fosse feito à sua maneira. Ela acumulou várias indicações ao Oscar e ganhou 2 prêmios de melhor atriz por Dangerous e Jezebel. No entanto, sua relação contenciosa com Joan Crawford, piorada por manipulação do canto, fez dela uma das figuras mais odiadas de Hollywood. Warner, que desprezava Davis por processar para romper seu contrato no final dos anos 30, orquestrou uma rivalidade amarga entre ela e Crawford, que havia ganhado um Oscar por Alma em Suplício, um papel que Davis inicialmente recusou. A rivalidade delas foi tornada pública durante as filmagens de O Que Terá Acontecido a Baby Jane, onde sua disputa se desenrolou tanto no set quanto na imprensa. A colunista de fofocas Hedda Hopper, notória por sua influência sobre as carreiras de Hollywood, tornou-se um campo de batalha enquanto ambas as atrizes lhe forneciam informações escandalosas. O diretor Robert Aldrich alimentou a tensão plantando histórias falsas, intensificando o drama fora das telas. Um infame incidente no set viu Davis supostamente chutar Crawford durante uma cena, um momento que se tornou lendário, apesar de sua veracidade ser contestada. Apesar do sucesso e da aclamação crítica do filme, a rivalidade ofuscou suas conquistas. Davis foi indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar, o que aumentou ainda mais as chamas do ciúme em Crawford, que se sentia perpetuamente ofuscada. Em um movimento astuto, quando Bancroft venceu, Crawford aproveitou a oportunidade para reclamar o centro das atenções, devastando Davis, que se sentiu roubada de seu triunfo. Essa rivalidade amarga, alimentada por anos de manipulação e vendetas pessoais, deixou uma marca duradoura na carreira de Davis, marcando-a como uma figura hostil e controversa na história de Hollywood. Katharine Hepburn, cuja reputação como uma das atrizes mais antipáticas de Hollywood decorria da sua arrogância percebida e natureza autoritária, traços que a destacavam mesmo em uma indústria conhecida por seus egos inflados. O amor próprio e narcisismo de Hepburn eram notáveis mesmo quando era uma jovem atriz, o que criou atritos nas suas relações profissionais e com o público. Apesar de alegar que amadureceu com o tempo, sua autobiografia revelou um reconhecimento franco de seu egoísmo e comportamento autoritário. Hepburn admitiu abertamente ser uma pessoa egoísta e descreveu seu tratamento ao primeiro marido, Ludlow Ogden Smith, como o de um porco absoluto. O amor incondicional de Smith foi recebido com as exigências inflexíveis de Hepburn, como pedir a ele que mudasse de nome para evitar ser conhecido como Kate Smith. Essa devoção unilateral contrastava fortemente com seu próprio amor profundo, mas moralmente ambíguo, pelo ator casado Spencer Tracy. Hepburn racionalizou seu caso com Tracy ao desconsiderar as normas sociais e considerações éticas, afirmando: "Você não escolhe por quem se apaixona." A imprensa, intrigada por seu caso de 27 anos com Tracy, frequentemente romantizava o relacionamento deles. No entanto, Hepburn mantinha uma distância deliberada da mídia, recusando-se a dar entrevistas ou declarações, o que apenas alimentava as conversas paralelas e especulações ao seu redor. Sua indiferença e aversão às normas convencionais eram exemplificadas em suas interações, onde demonstrava pouca paciência com aqueles que não atendiam seus padrões exigentes. Essa atitude se estendia ao seu staff pessoal, como visto em seu comportamento exigente com a governanta, que ela contratou por sua subserviência. A abordagem sem remorsos de Hepburn à vida e aos seus relacionamentos, combinada com sua personalidade determinada, fez dela uma figura polarizadora. Enquanto ela era admirada por seu talento e forte caráter, essas mesmas características contribuíram para sua popularidade como uma das personalidades mais antipáticas de Hollywood. Clark Gable, uma vez chamado de Rei de Hollywood, agora é lembrado como um dos atores mais odiados na história de Hollywood devido ao seu comportamento inadequado. Um grande escândalo manchou seu legado quando, em 2015, o BuzzFeed News relatou que Gable havia agredido sua co-estrela Loretta Young em 1935. Na época, Young tinha 23 anos e Gable era casado com outra pessoa. Ela revelou isso mais tarde à sua nora, décadas depois que aconteceu. O status poderoso de Gable em Hollywood permitiu que ele se comportasse inadequadamente sem enfrentar consequências. Apesar de ter sido casado 5 vezes, ele frequentemente traía suas parceiras e assediava suas colegas de elenco. Essa má conduta era bem conhecida, mas em grande parte ignorada, permitindo que ele mantivesse sua imagem pública intacta.
Seu papel mais famoso em E o Vento Levou incluiu a entrega da icônica frase: "Francamente, minha querida, eu não dou a mínima." Embora o filme seja celebrado, a conduta pessoal de Gable lança uma longa sombra sobre sua carreira. Embora ele tenha estrelado mais de 60 filmes e ganhe um Oscar por Aconteceu Naquela Noite, seu legado é manchado por sua exploração de poder e desrespeito pelo bem-estar de seus colegas. 4. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead, embora esteja desaparecendo da memória pública, como muitos atores de teatro de sua época, permanece uma presença persistente devido à sua vida controversa. Embora suas performances teatrais possam ser esquecidas, suas biografias continuam a surgir, revelando sua autodestruição catastrófica. Mais do que apenas uma atriz, Bankhead era uma estrela definida por sua personalidade cativante e status de celebridade. Sua busca incansável por atenção, combinada com seu comportamento escandaloso e voz distinta, garantiram sua popularidade duradoura. Nascida em uma família rica e influente do Alabama, a história de vida de Bankhead foi marcada por tragédia desde o início, começando com a perda de sua mãe ao nascer e uma criação não tão boa. Seu comentário escandaloso em uma entrevista de 1932, "Não tenho um caso há 6 meses, 6 meses, muito tempo, quero um homem", chocou o conservador Hollywood e o público. Esta declaração, combinada com sua bissexualidade aberta e estilo de vida imprudente, Chateado as comigo. expectativas morais da época, seus ataques de diva, consumo excessivo de álcool e uso de drogas, aborreciam ainda mais muitos na indústria. Apesar de seu talento e charme inegáveis, seu comportamento errático ofuscou sua carreira, fazendo-a ser vista mais como uma celebridade problemática do que como uma atriz respeitada. Gloria Swanson, embora celebrada por seu papel icônico em Sunset Boulevard, Gloria Swanson enfrentou uma reação negativa do público devido ao seu estilo de vida extravagante e relacionamentos complicados, ganhando uma reputação como uma das figuras mais controversas de Hollywood. Apesar de sua pequena estatura, Swanson atraía atenção, recebendo incríveis 10 mil cartas de fãs semanalmente durante o auge de sua fama. Ela vivia de forma extravagante, gastando quantias exorbitantes em joias, vestidos e outros luxos muito além dos meios de uma casa comum. As escapadas românticas de Swanson, incluindo 6 casamentos e inúmeros relacionamentos, constantemente faziam manchetes, levando a Paramount a inserir uma cláusula de moralidade em seu contrato. Sua ascensão meteórica ao estrelato a levou a ganhar mais de $1 milhão em 1924, uma fortuna que ela gastou sem restrições. As roupas extravagantes de Swanson, cobertas de joias e penas, alimentaram ainda mais sua imagem como uma diva de Hollywood. Apesar do seu sucesso nas telas, sua vida pessoal frequentemente ofuscava suas conquistas profissionais. Escândalos envolvendo infidelidade e acusações de agressão mancharam sua reputação, levando a escrutínio público e condenação. Conheça a deslumbrante Judy Garland, que era adorada por suas performances espetaculares, mas também enfrentou uma dura luta por trás das luzes brilhantes de Hollywood. Lutando contra o vício desde jovem, Garland sucumbiu ao abraço das drogas e do álcool impostos a ela pelos executivos do estúdio durante seus primeiros anos como estrela infantil. As demandas incessantes da fama, juntamente com sua própria turbulência interna, levaram Garland mais profundamente às garras do abuso de substâncias. Apesar de alcançar o estrelato com papéis inesquecíveis em clássicos como O Mágico de Oz e Nasce uma Estrela, o vício de Garland lançou uma sombra escura sobre sua vida e carreira. A vida de Judy Garland piorou quando ela começou a mostrar comportamento errático, faltar a compromissos e enfrentar problemas na carreira. Quando essa informação chegou ao público, atraiu muitos odiadores para ela. Eles estavam fartos da sua conduta não profissional no set, o que tornava difícil para seus colegas trabalharem com ela. Essa imprevisibilidade e comportamento cada vez mais errático não apenas afetaram seus relacionamentos profissionais, mas também impactaram sua imagem pública. Apesar dos esforços sinceros para buscar ajuda e se libertar das amarras do vício, Garland permaneceu presa em seu domínio. Tragicamente, sua luta chegou a uma conclusão devastadora quando ela sucumbiu a uma overdose acidental aos 47 anos, deixando para trás um legado manchado pelos próprios demônios que ela lutou tão desesperadamente para conquistar. 7. Olivia de Havilland. A rivalidade de Olivia de Havilland com sua irmã Joan Fontaine é bem conhecida e contribuiu para que ela ganhasse inimigos dentro da indústria e críticos fora dela. A rivalidade delas, que se estendeu por várias décadas, originou-se nos primeiros anos em que cresceram juntas, onde competiam por atenção e sucesso. Essa competitividade continuou em suas vidas profissionais, com ambas as irmãs perseguindo carreiras de atriz e até competindo pelos mesmos papéis e prêmios.
Um dos incidentes mais infames em sua rivalidade ocorreu quando tanto Olivia quanto Joan foram indicadas ao Oscar de Melhor Atriz em 1942. Olivia foi indicada por seu papel em A Porta de Ouro, enquanto Joan foi indicada por sua atuação em Suspeita. Joan acabou ganhando o prêmio, o que supostamente piorou a divisão entre as irmãs. A rivalidade entre as irmãs durou muitos anos e envolveu muitas interações frias e insultos intencionais. Mesmo depois que Joan faleceu, a rivalidade entre as irmãs continuou a ser lembrada. As pessoas chamavam Olivia de Dama Dragão por causa de seu papel na rivalidade. Mas Olivia não deixou que isso a tornasse amargurada. Em vez disso, mostrou força e graça mesmo quando outros tentaram derrubá-la. No final, a rivalidade entre Olivia e Joan realmente não teve um vencedor. Mas a compostura de Olivia ao longo de toda a aprovação não foi bem recebida por muitos. Como a irmã mais velha, as pessoas esperavam que ela assumisse um papel mais ativo na resolução da rivalidade, em vez de manter um silêncio digno. Ingrid chocou a todos quando deixou seu marido. Teve um caso com Roberto Rossellini, um cineasta italiano, e teve um filho fora do casamento. A revolta pública ocorreu, seus filmes foram boicotados. Ela foi proibida de participar do The Ed Sullivan Show e até condenada no Congresso. Ainda assim, a verdadeira extensão da reação negativa permaneceu oculta até recentemente, com a descoberta de 47 telegramas daquele período controverso. Ao longo daquele ano, Bergman recebeu uma tonelada de cartas de ódio, rotulando-a como uma traidora da imagem saudável que ela retratava na tela. Os fãs se sentiram traídos, lançando insultos como prostituta e anti-americana contra ela. Declararam-na indesejada tanto nos Estados Unidos quanto em sua terra natal. Apesar de suportar esse turbilhão de abusos, Bergman permaneceu, na maior parte, em silêncio, descrevendo mais tarde a experiência como... Os telegramas que ela recebeu pintam um retrato vívido da reação adversa que enfrentou, com mensagens que variavam de desdenhosas a absolutamente cruéis. Um remetente a repreendeu por abandonar a filha, enquanto o outro desejou a sua morte. Até mesmo seu relacionamento com Rossellini foi condenado, com um telegrama sugerindo que ela tomasse uma overdose de pílulas para dormir para agradá-lo. Bergman e Rossellini compartilharam essas mensagens odiosas com Art Buchwald, que as destacou em um artigo de 1951. 9. Ava Gardner. A feroz independência e o estilo de vida sem remorsos de Ava Gardner fizeram dela uma das atrizes mais odiadas de Hollywood. Conhecida por sua sensualidade crua, presença magnética e voz sedutora, Ava conseguia cativar qualquer um que cruzasse seu caminho. Seu olhar ardente e aura sedutora atraíam olhares e despertavam desejos, onde quer que ela fosse. Além de seu encanto físico, o espírito rebelde de Eva a destacava. Em uma época em que as mulheres eram esperadas a serem recatadas e obedientes, Eva desafiava corajosamente as normas sociais. Ela dizia o que pensava, desafiava a autoridade e vivia a vida aos seus próprios termos. Sua natureza espírito livre era um sopro de ar fresco, mas também uma fonte de controvérsia, pois muitos achavam sua resistência ameaçadora. Uma fonte significativa de sua popularidade era sua vida amorosa controversa. Os relacionamentos e casamentos de Eva, muitas vezes com os homens mais desejáveis de Hollywood, se tornaram lendários. Ela tinha uma habilidade incrível para encantar esses protagonistas, deixando-os fascinados e frequentemente em tumulto. Seus casos foram passionais e públicos, causando um frenesi na mídia e gerando desaprovação pública. A vida pessoal de Eva e sua recusa em se conformar aos papéis femininos tradicionais fizeram dela um alvo de críticas. Ela era a personificação ambulante da paixão, e aqueles... Quem chegava muito perto frequentemente se via pego na tempestade. Embora seu encanto fosse inegável, isso também lhe trouxe uma boa quantidade de detratores. Marlene Dietrich, não é todo dia que vemos atores se posicionando contra o governo, mas Marlene Dietrich foi uma pessoa que fez isso sem medo, e isso não agradou a Alemanha nazista. Dietrich deixou a Alemanha para Hollywood em 1930 e rapidamente alcançou fama com filmes como Shanghai Express e Manpower. Ela se tornou um ícone de estilo, conhecida por seus ternos e por desafiar os papéis de gênero tradicionais. Seus relacionamentos com homens e mulheres a tornaram uma figura celebrada na comunidade LGBTI. No entanto, a verdadeira popularidade de Dietrich veio de sua oposição veemente ao regime nazista. Em 1933, o governo nazista proibiu seu filme O Anjo Azul, em parte por causa dos membros judeus do elenco. À medida que os nazistas começaram a retirar a cidadania de muitos artistas alemães, Dietrich renunciou à sua cidadania alemã e tornou-se cidadã dos Estados Unidos, no início da Segunda Guerra Mundial. Ela não apenas recusou todas as ofertas do regime de Hitler, mas também ajudou a criar um fundo com Billy Wilder para auxiliar aqueles que fugiam da perseguição nazista.
Em um ato significativo de desafio, ela doou toda a sua renda do filme britânico Night Without Armor em 1937 para ajudar refugiados. O comprometimento de Dietrich com o esforço de guerra dos aliados aumentou ainda mais a animosidade contra ela na Alemanha. Após o ataque a Pearl Harbor em 1941, ela apoiou ativamente o esforço de guerra dos Estados Unidos, vendendo títulos de guerra. Ela colaborou com o Office of Strategic Services para gravar músicas de propaganda em alemão e se ofereceu para trabalhar com a United Service Organizations para entreter as tropas perto das linhas de frente. Após a guerra, Dietrich voltou a atuar, destacando-se no papel relutante de uma cantora nazista no filme de 1948 de Billy Wilder, A Foreign Affair. Suas ações durante a guerra a tornaram uma figura divisiva, celebrada por muitos nos Estados Unidos e nos países aliados, mas desprezada por muitos em sua terra natal, a Alemanha, por sua postura antinazista e apoio aos aliados. Vingativo e desagradável foi como Alec Guinness, um ator inglês, descreveu Laurence Olivier, e uma biografia recente sugere que ele pode estar certo. O historiador Philip Ziegler, que escreveu a nova biografia, ouviu entrevistas gravadas que Olivier fez para suas memórias. Essas fitas revelaram as opiniões duras do ator sobre seus colegas. Ele descreveu Joan Fontaine sur Martien de sua co-estrela em Rebecca como detestável e chamou Merle Oberon de uma amadora tola. Olivier, renomado como um dos principais atores shakespearianos, sentia-se superior o suficiente para criticar a interpretação de John Gielgud de Shakespeare, descartando-a como operática em vez de fiel ao espírito do bardo. O desprezo de Olivier se estendia aos seus colegas em The Devil's Disciple, onde ele rejeitou qualquer conselho de atuação de Burt Lancaster e Kirk Douglas. Seus sentimentos mais fortes, no entanto, foram reservados para Marilyn Monroe durante as filmagens de The Prince and the Showgirl. Ele a considerava instável e indisciplinada, descrevendo seu ódio por ela como uma das emoções mais intensas que já havia sentido. Apesar de seu desprezo, ele ficou surpreso com o quão bem ela se saiu na versão final do filme. Estas revelações pintam o retrato de um homem que não era apenas crítico, mas também desdenhoso com aqueles ao seu redor. A autoimagem de Olivier como o principal ator inglês permitiu-lhe menosprezar os outros livremente. Seu interesse em interpretar Don Corleone em O Poderoso Chefão foi supostamente zombado por Marlon Brando, que achou risível. Orson Welles chegou a chamar Olivier de seriamente estúpido. As palavras duras de Olivier e seu desdém por seus colegas contribuíram para sua reputação como um dos atores mais odiados de Hollywood. A biografia de Ziegler sugere que essas características negativas que ele conseguiu manter escondidas durante sua vida agora vieram à tona, solidificando seu legado controverso. 12. Rita Hayworth. Uma coisa que rendeu a Rita Hayworth inimigos foi sua complicada vida amorosa. Conhecida por passar de um homem para outro, seus envolvimentos românticos pintaram um quadro de instabilidade e escândalo. Aos 18 anos, ela se casou com Edward Charles Judson, um empresário controlador que manipulou suas finanças, marcando o início de sua vida pessoal conturbada. Seu casamento com Orson Welles foi igualmente caótico, com seus estilos de vida conflitantes levando a um rápido fim. Entre os casamentos, Hayworth esteve envolvida em inúmeros casos com seus colegas de elenco, incluindo um relacionamento notável e tumultuado com Glenn Ford durante a filmagem de Gilda. Seu caso intermitente e de longa duração foi repleto de drama, incluindo um aborto secreto durante The Loves of Carmen. A vida de Hayworth deu uma guinada glamourosa quando ela se casou com o príncipe Ali Khan, filho do sultão Muhammad Shah, Aga Khan III. Apesar do encanto de Conto de Fadas, este casamento também foi assolado por infidelidade e problemas legais que levaram ao seu eventual colapso. O próximo marido dela, o cantor Dick Hames, estava enfrentando dificuldades financeiras, o que só aumentou os problemas monetários de Hayworth. Seu casamento final com o produtor de cinema James Hill levou a um papel em Separate Tables, mas apesar do sucesso do filme, sua carreira estava em declínio. Mas o que não sabíamos era que, por trás do brilho e glamour, Hayworth enfrentava imensas lutas pessoais. Ela suportou uma infância abusiva, maridos e gestores controladores, e mais tarde lutou contra o mal de Alzheimer de início precoce, que não era amplamente compreendido na época. John Barrymore, ícone de Hollywood. John Barrymore enfrentou um ponto de virada em sua carreira quando uma declaração polêmica contra a comunidade judaica provocou uma altercação física com o produtor de cinema Myron Selznick. O incidente, que ocorreu em 1928 no Hotel Ambassador, revelou uma questão subjacente que moldaria a percepção pública de Barrymore e mancharia sua anteriormente celebrada reputação. O comentário depreciativo de Barrymore desencadeou uma intensa briga de socos de 10 minutos entre ele e Selznick,
expondo um preconceito profundamente enraizado que contrastava com a persona do ator na tela. À medida que as notícias do incidente se espalharam, isso levou a especulações sobre o caráter de Barrymore e sua atitude em relação a grupos marginalizados. A controvérsia levantou questões sobre as consequências do preconceito casual e a responsabilidade das figuras públicas de usar suas plataformas de forma responsável. Após o incidente, Selznick recusou-se a discutir o assunto mais adiante enquanto Barrymore não foi encontrado, com seus representantes não oferecendo nenhuma negação ou esclarecimento. Este evento marcou uma mudança significativa na carreira de Barrymore, pois sua outrora impecável reputação foi manchada pela revelação de suas opiniões preconceituosas. 14. Barbara Stanwyck. A transformação de Barbara Stanwyck de uma inocente extremamente pobre em uma das figuras mais odiadas de Hollywood decorre de sua veemente oposição à negociação coletiva e suas firmes políticas de direita. Crescida em extrema pobreza, Stanwyck, nascida Ruby Stevens em 1907, experimentou traumas significativos desde cedo, incluindo a perda de seus pais e um aborto mal feito aos 12 anos. Essas dificuldades poderiam ter fomentado empatia, mas ao invés disso, elas a endureceram. As inclinações ideológicas de Stanwyck foram fortemente influenciadas por seu primeiro marido, Frank Fay, um ferrenho opositor de Roosevelt, do comunismo, dos sindicatos e dos judeus. Seus 7 anos de casamento deixaram um impacto duradouro, solidificando suas visões conservadoras. O diretor Frank Capra, que a orientou na atuação, também a doutrinou em crenças de direita. Seu ódio pela opulência de Hollywood e sua auto-identificação com a classe trabalhadora não se alinhavam com suas ações. Apesar de seu ódio declarado pela riqueza, ela foi cúmplice do estilo de vida extravagante de Fay, que incluía a construção de uma propriedade luxuosa durante a Grande Depressão. Essa contradição em seu caráter deixou muitos irritados, assim como sua resistência em se juntar ao Screen Actors Guild até que se tornou inevitável. A complicada vida pessoal de Stanwyck incluiu uma adoção problemática e um segundo casamento com o ator Robert Taylor, que ela via mais como um acordo do que um verdadeiro parceiro. Seu alinhamento com figuras controversas como Mussolini e Lindbergh prejudicou ainda mais sua reputação. A biografia de Victoria Wilson, Still True, Spy as Joshua Shearer explora esses aspectos da vida de Stanwyck, revelando uma mulher cujas escolhas pessoais e políticas contrastavam fortemente com a persona pública que ela projetava. Seu coração, sem concessões. natureza combinada com suas afiliações políticas contribuíram para sua popularidade em Hollywood. 15. Vivien Leigh. Uma vez ícone de Hollywood, Vivien tornou-se uma das atrizes mais odiadas devido ao seu comportamento errático, causado por problemas de saúde mental mal diagnosticados e tratamento inadequado. Sua saúde começou a deteriorar em 1945, enquanto atuava em The Skinner. Nossos dentes, onde ela experimentou severa histeria, exaustão e exaltação. Apesar de ter sido diagnosticada com tuberculose e passar por 6 semanas de tratamento, seus problemas de saúde mental persistiram. A condição de Leigh piorou ao misturar álcool com sua medicação para a tuberculose, isoniazida, que tinha efeitos colaterais graves, incluindo confusão mental e psicose tóxica. Essas interações pioraram sua histeria e levaram a um comportamento cada vez mais errático. No início da década de 1950, ela procurou ajuda psiquiátrica, mas os psiquiatras não consideraram a natureza dos seus sintomas induzidos por medicamentos. Durante as filmagens de Elephant Walk em Ceilão, suas alucinações tornaram-se tão severas que a produção foi interrompida, e seu marido, Sir Laurence Olivier, providenciou seu retorno à Inglaterra para tratamento psiquiátrico. O tratamento de Leigh na Inglaterra foi brutal e arcaico. Ela suportou tratamentos com pacotes de gelo e eletrochoques repetidos, que a deixaram com danos permanentes e mudanças severas na personalidade. Olivier observou que a mulher que ele amava havia se tornado irreconhecível devido a esses tratamentos. A terapia de eletrochoque deixou-a com marcas de queimaduras e um estado mental deteriorado, levando ao uso de poderosos medicamentos psicotrópicos que apenas pioraram sua condição quando combinados com sua medicação para a tuberculose. Em maio de 1967, a tuberculose tinha se espalhado para ambos os pulmões. Seu corpo, enfraquecido por anos de medicamentos psiquiátricos e terapia de eletrochoque, não pôde mais combater a doença. Ela sucumbiu à tuberculose menos de 2 meses depois, deixando um legado marcado pela trágica má gestão de sua saúde. 16. Shelley Winters. O comportamento de Shelley Winters durante a filmagem do filme What's the Matter with Helen não agradou muito seus colegas de elenco. Winters, que estava passando por um colapso nervoso na vida real, ignorou o conselho de seu psiquiatra de não tomar. Seu método de atuação levou seus colegas de elenco, incluindo Debbie Reynolds, ao limite. No set, Winters mergulhou-se tão profundamente no colapso nervoso da sua personagem que começou a afetar todos ao seu redor. Reynolds descreveu como a atuação intensa de inverno
enlouqueceu todo o elenco, tornando o processo de filmagem altamente estressante. O comportamento imprevisível de Winters incluiu uma cena particularmente perturbadora, onde sua personagem tinha que atacar Reynolds com uma faca. Reynolds estava tão preocupada com o estado mental de Winters que insistiu em usar uma faca falsa, temendo que Winters pudesse realmente machucá-la. Apesar desses desafios, Winters e Reynolds formaram uma amizade próxima. Reynolds, refletindo sobre a experiência, observou: "Ela é o tipo de atriz que se torna o papel que está interpretando. Então, durante todo o filme, ela nos deixou todos loucos." Este comentário destaca a dualidade da presença de Winters. Embora sua dedicação aos papéis pudesse ser admirada, muitas vezes tornava um pesadelo para trabalhar. As artimanhas de Winters fora da tela não ajudavam sua reputação. Seu comportamento imprevisível se estendia além do set de filmagem, tornando-a difícil de colaborar. A natureza intensa e imprevisível de sua atuação pelo método alienou colegas de elenco e equipe, levando a uma antipatia generalizada na indústria. Mesmo que Reynolds demonstrasse carinho por Winters, era claro que muitos em Hollywood a achavam difícil de tolerar. Atuar requer muita tolerância, mas infelizmente Raft não tinha isso nele. Sua personalidade rude levou a inúmeros confrontos com colegas homens, embora as mulheres frequentemente o achassem encantador. Um incidente notável ocorreu no set do filme The Bowery, onde os personagens de Raft e Wallace Beery deveriam lutar. Beery perguntou a Raft se ele poderia dar o primeiro soco, e Raft talvez imprudentemente concordou. Aproveitando seu passado no boxe, Beery nocauteou Raft com um único golpe. Quando Raft voltou a si, ficou furioso e queria lutar com Beery de verdade. A equipe teve que intervir para manter os dois atores separados, temendo pela segurança de Beery. O hábito de Raft de se envolver em confrontos na vida real se estendeu além deste incidente. De 1934 a 1937, ele frequentemente se encontrava em altercações físicas, não apenas com colegas de elenco, mas também com executivos de estúdio. Sua recusa em aceitar muitos papéis colocou-o em conflito com a Paramount Pictures, e sua tendência de abandonar os cenários lhe rendeu a reputação de autoridade de Hollywood em desistências, um apelido que os tabloides adotaram com entusiasmo. Enquanto a natureza combativa de Raff irritava muitos em Hollywood, seu charme não passava despercebido por suas colegas femininas. Ele se tornou notório por seus numerosos envolvimentos românticos com boatos, sugerindo que ele poderia ter tido até 3 novas amantes por dia. 18. Jean Harlow Jean atraiu muita atenção quando seu marido, Paul Byrne, foi encontrado morto em casa apenas 2 meses após o casamento. Durante a produção de Red Dust, a morte de Byrne criou um escândalo duradouro. Inicialmente, Harlow foi suspeita de matar Byrne, mas a morte dele foi oficialmente considerada suicídio por um tiro auto-infligido. Louis Burt Mayer, temendo publicidade negativa, planejou substituir Harlow no filme e ofereceu o papel a Tallulah Bankhead. Bankhead ficou chocada e recusou, defendendo Harlow ao chamar o plano de Mayer de um dos atos mais mesquinhos de todos os tempos. Apesar do escândalo, Harlow manteve-se em silêncio e continuou sua carreira, tornando-se mais popular do que nunca. Uma biografia de 2009 de Byrne sugeriu que ele foi na verdade morto por um antigo amante, com executivos da MGM rearranjando a cena do crime para parecer um suicídio. Essa teoria adicionou mais intriga e controvérsia à história. Após a morte de Byrne, Harlow começou um caso com o boxeador Max Baer, que estava separado de sua esposa Dorothy Dunbar. No entanto, Dunbar ameaçou iniciar um processo de divórcio que nomeava Harlow como corresponsável por alienação de afeto, essencialmente acusando-a de adultério. O estúdio, ansioso para evitar outro escândalo, arranjou para Harlow se casar com o diretor de fotografia Harold Rawson. Embora Harlow e Rawson fossem amigos e tenham seguido o plano, eles se divorciaram discretamente 8 meses depois. Esses eventos pintaram Harlow de forma negativa e fizeram dela uma das atrizes mais escrutinadas em Hollywood. Sua associação com a misteriosa morte de Byrne, o subsequente caso com Baer e o casamento arranjado com Rawson alimentaram a especulação pública e da mídia, contribuindo para sua reputação controversa. 19. Charlie Chaplin. Até hoje, ninguém consegue explicar por que Charlie Chaplin escolheu se envolver com adolescentes. Em 1918, Chaplin casou-se com a atriz de 17 anos Mildred Harris, uma união que terminou em arrependimento e divórcio. Logo depois, casou-se com Lita Grey, outra jovem atriz de 16 anos, mas esse relacionamento também azedou e terminou de forma amarga. O casamento mais controverso dele ocorreu em 1943, quando Chaplin, com 54 anos, casou-se com Una O'Neill, de 18 anos. Esta união foi especialmente escandalosa, levando o pai de Una, o renomado dramaturgo Eugene O'Neill, a deserdá-la. No entanto, este casamento durou até a morte de Chaplin, resultando em 8 filhos. A vida pessoal de Chaplin alimentou grande parte do desdém do público.
Casar-se com adolescentes, especialmente com diferenças de idade tão significativas, era visto como inapropriado e predatório. Essas uniões retrataram um Chaplin que contrastava fortemente com sua persona na tela, fazendo com que muitos o vissem com desconfiança e desaprovação. Além disso, sua impopularidade era agravada por sua posição política. Apesar de viver nos Estados Unidos por quase 4 décadas, Chaplin nunca buscou a cidadania americana. Seu filme Tempos Modernos, que criticava a sociedade industrial, lhe rendeu a reputação de simpatizante comunista. Este rótulo foi especialmente prejudicial durante a era McCarthy, quando o sentimento anticomunista era desenfreado. O FBI manteve-o sob vigilância e um congressista do Mississippi chegou a pedir sua deportação. Em 1952, enquanto viajava para a Inglaterra, o governo dos Estados Unidos revogou seu visto de reentrada, efetivamente exilando-o. Em vez de voltar para enfrentar acusações, Chaplin mudou sua família para a Suíça, marcando uma ruptura dramática e permanente com Hollywood. O retorno de Chaplin aos Estados Unidos foi breve, ocorrendo apenas em 1972 para aceitar um Oscar honorário. Nessa altura, o dano à sua reputação já estava feito, e ele permaneceu uma figura controversa devido às suas escolhas pessoais e visões políticas. A reputação de William Holden em Hollywood sofreu um golpe significativo devido a um escândalo em 1954. Apesar de uma carreira florescente, sua vida pessoal era caótica, particularmente seu caso com a atriz Grace Kelly. Os dois se conheceram enquanto filmavam The Country Girl e The Bridges at Tokhari, e rapidamente se envolveram romanticamente. O caso deles poderia ter permanecido privado, se não fosse pela revista Confidential, que expôs o relacionamento em um artigo sensacionalista. Esta revelação não apenas manchou a imagem pública de Holden, mas também criou tumulto em sua vida pessoal. Holden, já conhecido por seus inúmeros casos, viu suas ações finalmente o alcançarem de uma maneira muito pública e prejudicial. A resposta de Holden ao escândalo piorou ainda mais a situação. Sofrendo de hepatite, ele havia sido aconselhado a se abster de álcool. Em vez disso, ele voltou a beber pesadamente, usando isso como uma fuga das crescentes pressões de sua vida pessoal em ruínas e do escândalo. Seu relacionamento com a esposa deteriorou-se ainda mais, pois ele frequentemente deixava sua família para se entregar ao caso e ao consumo excessivo de álcool. Este comportamento começou a infiltrar-se em sua vida profissional, afetando seu trabalho no set. Antes confiável e profissional, Holden tornou-se cada vez mais errático e difícil de trabalhar. O desgaste emocional e físico de suas escolhas de estilo de vida era evidente, causando atritos com colegas e impactando suas performances. O crescente antagonismo de Holden em relação ao presidente da Paramount, Harry Cohn, também desempenhou um papel em seu declínio. Ao lado de seu amigo e co-estrela Broderick Crawford, Holden frequentemente expressava suas frustrações com Cohn, prejudicando ainda mais seus relacionamentos profissionais. Embora Cohn não pudesse dar-se ao luxo de demitir Holden devido à sua popularidade, as travessuras rebeldes do ator apenas aprofundaram o abismo entre eles. Lee Marvin. As travessuras fora da tela e a brutalidade em cena de Lee Marvin não agradaram a muitas pessoas. Apesar de não saber andar de moto quando começou a filmar O Selvagem com Marlon Brando, Marvin aprendeu rapidamente e até competiu em corridas de moto profissionalmente. Este papel marcou sua entrada na imagem de bad boy de Hollywood, levando a mais papéis e a uma reputação que era tão sombria fora das telas quanto nas telas. No mesmo ano, Marvin conseguiu um papel em O Grande Golpe de Fritz Lang, onde seu personagem horrorizou o público ao jogar café fervente no rosto de uma mulher. Essa cena foi tão realista que as pessoas começaram a ver Marvin como um vilão da vida real. Infelizmente, essa percepção não estava longe da verdade. O comportamento de Marvin na vida real espelhava seu personagem nas telas. Enquanto trabalhava no filme Gorilla at Large, Marvin começou um caso com Anne Bancroft. Não foi um romance passageiro, mas uma relação sustentada que continuou em seu próximo filme, A Life in the Balance, enquanto sua esposa e filhos estavam em casa. Mas apesar de sua crescente popularidade, Marvin lutava para se tornar uma grande estrela. Ele frequentemente se sentia preso, incapaz de superar a sombra de seus papéis e vida pessoal. Seu comportamento estranho continuou quando ele se aproximou da co-estrela Vivian Leigh, que o convidou a ele e sua parceira Triola para sua casa na Inglaterra. Durante um jogo de cartas, o temperamento de Marvin explodiu, e ele rasgou um baralho de cartas antigo. Enquanto Triola temia a reação de Leigh, Leigh ficou estranhamente encantada com os modos americanos ousados de Marvin. A capacidade de Marvin de encantar mulheres era incontestável, mas sua próxima co-estrela encontraria pouco para admirar nele. Sua persona rude e comportamento errático acabaram lhe rendendo mais inimigos do que amigos em Hollywood. 22. Kirk Douglas. Kirk Douglas, outrora celebrado por desafiar a lista negra de Hollywood ao creditar Dalton Trumbo por ter escrito Spartacus,
agora enfrenta condenação póstuma em meio a alegações de ter agredido Natalie Wood e suas amigas adolescentes. Enquanto as ações de Douglas em romper a lista negra são reverenciadas, dúvidas persistem sobre suas verdadeiras motivações, com alguns sugerindo que ele agiu por interesse próprio em vez de idealismo. A acusação, embora não verificada, gerou condenação generalizada, retratando Douglas como um vilão em vez de um herói. Com Douglas e Wood falecidos, a verdade pode nunca ser totalmente conhecida, deixando para trás uma imagem manchada de uma figura complexa e controversa. 23. Lupe Velez, outrora a queridinha das festas de Hollywood, Lupe Velez encontrou-se no centro de uma tempestade de controvérsia que a rotulava como uma das figuras mais odiadas em Tinseltown. Seu caso controverso com Gary Cooper desencadeou uma tempestade de ciúmes e violência que ofuscou suas realizações profissionais. O relacionamento deles, um confronto de opostos, transformou-se em caos à medida que o lado sombrio de Velez emergia. Seu ciúme descontrolado explodiu em acessos de violência, incluindo um incidente alarmante em que ela atacou Cooper com uma faca. Certa vez, em uma festa lotada, sua possessividade em relação aos seus interesses românticos tornou-se evidente quando ela acusou publicamente seu parceiro, o ator Gary Cooper, de fugir com a socialite Andrea Andy Lawler. Em uma exibição chocante, Velez abriu o zíper das calças de Cooper na frente dos convidados da festa, tentando cheirar evidências do perfume de Lawler. Este incidente foi apenas um dos muitos exemplos do comportamento selvagem e errático de Velez durante sua carreira em Hollywood. Seu ciúme se estendeu além de sua vida romântica para seus relacionamentos profissionais também. Velez iniciou inúmeras brigas com colegas estrelas, incluindo Greta Garbo, Katharine Hepburn e a estrela infantil Judy Garland. Velez era de fato uma profissional dedicada, com uma abordagem perfeccionista à atuação. Infelizmente, sua carreira enfrentou desafios significativos, pois a indústria frequentemente a colocava em papéis limitados. Apesar de seu talento, Velez lutou para se libertar das restrições do racismo e sexismo de Hollywood, levando em última instância a um fim trágico para esta estrela promissora. 24. Fredric March. O ator de Hollywood. Fredric March enfrentou intensa reação negativa devido à sua breve associação com um grupo estudantil chamado Ku Klux Klan, na Universidade de Wisconsin-Madison, em 1919 e 1920. Embora este grupo não tivesse conexão com o notório Ku Klux Klan, mal-entendidos levaram a rumores retratando March como um supremacista branco. Apesar dessas acusações, March foi um defensor ferrenho dos direitos civis por mais de 50 anos e colaborou de perto com a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. A organização colegial, originalmente chamada Ku Klux Klan, mudou seu nome em 1922, à medida que a KKK nacional ganhava notoriedade. As redes sociais amplificaram os equívocos sobre a afiliação de March, levando à condenação generalizada. Instituições como a Universidade de Wisconsin-Madison e a Universidade de Wisconsin-Oshkosh enfrentaram pressão para remover o nome de March de seus teatros. Em 2018, o Fredric March Play Circle Theater, na Universidade de Wisconsin-Madison, teve seu nome retirado após protestos estudantis. Da mesma forma, a Universidade de Wisconsin-Oshkosh renomeou seu teatro pouco antes do termo acadêmico de 2020 a 2021. No entanto, à medida que mais informações surgiam sobre a natureza da fraternidade KKK, surgiram discussões em 2022 sobre a restauração do nome de March. 25. Louis Burt Meyer. Louis Burt Meyer, cofundador dos estúdios Metro-Goldwyn-Mayer, tornou-se infame devido ao seu controle tirânico sobre Hollywood, moldando sua fachada glamurosa e prendendo suas estrelas em uma teia de manipulação. Dentro do vasto império da Metro-Goldwyn-Mayer, Mayer governava com mão de ferro, orquestrando um mundo de fantasia que mascarava a escuridão à espreita nos bastidores. Sob o reinado de Mayer, a Metro-Goldwyn-Mayer operava como uma cidade autossuficiente, ostentando seus próprios serviços e instalações para atender aos caprichos de suas estrelas. Mas por trás do exterior polido, Mayer exercia poder de forma implacável, silenciando escândalos e impondo um rígido código de conduta para manter a imagem impecável do estúdio. O controle de Mayer se estendia além dos limites do estúdio, infiltrando-se na vida pessoal de suas estrelas. De ditar casamentos a micromanagear dietas, ele tratava seus talentos como peões em sua grande produção, moldando-os na sua visão de perfeição. Uma das vítimas mais trágicas de Mayer foi Judy Garland, cujo talento foi eclipsado pelo trauma infligido a ela pelo estúdio. Submetida a horários extenuantes e drogas para manter sua produtividade, a vida de Garland transformou-se em um ciclo de vício e desespero sob o olhar atento de Mayer. Nosso próximo vídeo vai surpreender você. Então não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se e ativar o sino de notificações para não perder nada.